E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ver os capítulos 1 e 2 de Números. Hoje a gente está dando início aí à leitura de um novo livro do nosso propósito e também assim, já é o nosso quarto livro. Quarto na ordem da Bíblia, né? Na ordem da Bíblia é 4 livros, mas no nosso plano de leitura já é o 7º livro que a gente já está lendo, certo? Se você não sabe, isso aqui é um plano de leitura. Então, se você quiser saber mais ou quiser conhecer o propósito, quiser participar dele, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Todos os dias eu vou estar colocando os vídeos aqui de leitura, eu vou estar lendo a Bíblia, vou mandar. Se você souber ler ou quiser só acompanhar, sei lá, você acompanha aí. Aí eu vou estar sempre colocando de manhã cedo a leitura, tá bom? Pois é, isso daí. Pois então vamos começar a leitura desse novo livro. Mas primeiro vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado pelo privilégio que nós temos aqui de estar lendo mais um livro, de podermos conhecer cada vez mais a Tua história, de tudo que aconteceu aí, que o Senhor queria que a gente soubesse. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar graça e sabedoria e que essa leitura desse livro venha ser 100% proveitosa para cada um de nós, que a gente venha conhecer cada vez mais, aumentar cada vez mais o conhecimento de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, pessoal. Como eu já disse antes, se você acompanha desde sempre, a linguagem que eu estou usando aqui é NVT, que a gente está lendo aqui é NVT, que é a nova versão transformadora. E ela vai substituir algumas palavras aí, algumas unidades de medida para os dias de hoje, tá bom? Aí talvez ela não fale do jeito que sobre isso estiver falando. Se ela for uma linguagem mais antiga, não vai falar igual. Mas no mesmo rumo, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 1 recebe o título assim: Censo dos soldados de Israel. Versículo 1 do capítulo 1. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano desde a saída dos israelitas do Egito, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, e disse: Realize um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com seus clãs e famílias. Faça uma lista de todos os homens, de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Você e Arão registrarão os soldados com a ajuda do chefe dos clãs, de cada uma das tribos. Estes são os chefes dos clãs que os ajudarão conforme suas tribos. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Seduur. Da tribo de Simeão, Silumiel, filho de Zurizadai. Da tribo de Judá, Naasson, filho de Amnadab. Da tribo de Issacar, Natanael, filho de Zoar. Da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Da tribo de Efraim, filho de José, Elimassar, filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, filho de José, Gamaliel, filho de Pedazur. Da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideonim. Da tribo de Dan, Aizer, filho de Amissadai. Da tribo de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. Da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Da tribo de Naphtali, Airá, filho de Enã. Esses são os representantes escolhidos da comunidade, líderes das tribos de seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Assim Moisés e Arão convocaram os líderes nomeados e naquele mesmo dia reuniram toda a comunidade. Todos foram registrados conforme sua linhagem de acordo com seus clãs e famílias. Os homens de 20 anos para cima foram registrados de um a um, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Desse modo, Moisés registrou seus nomes enquanto estavam no deserto do Sinai, na seguinte ordem: da tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 46.500. Esse é o número da tribo de Ruben. Da tribo de Simeão,
os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 59.300. Esse é o número da tribo de Simeão. Da tribo de Gade, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 45.650. Esse é o número da tribo de Gade. Da tribo de Judá, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 74.600. Esse é o número da tribo de Judá. Da tribo de Issacar, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 54.400. Esse é o número da tribo de Issacar. Da tribo de Zebulon, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 57.400. Esse é o número da tribo de Zebulon. Da tribo de Efraim, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 40.500. Esse é o número da tribo de Efraim. Da tribo de Manassés, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 32.200. Esse é o número da tribo de Manassés. Da tribo de Benjamim, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 35.400. Esse é o número da tribo de Benjamim. Da tribo de Dan, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 62.700. Esse é o número da tribo de Dan. Da tribo de Aser, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 41.500. Esse é o número da tribo de Aser. Da tribo de Naphtali, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 53.400. Esse é o número da tribo de Naphtali. Moisés e Arão e os 12 líderes de Israel registraram esses homens, todos incluídos na lista de acordo com suas famílias. Todos os homens de Israel de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, foram registrados de acordo com suas famílias, no total de 603.550 homens. Esse total, porém, não incluía os clãs dos levitas, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não inclua a tribo de Levi no censo e não conte seus membros com o restante dos israelitas. Encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo da aliança e de toda a sua mobília, e todos os seus utensílios. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver de ser transportado, os levitas o desmontarão. Na hora de acampar, eles o armarão novamente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo será executada. Os israelitas acamparão de acordo com suas divisões, numa área designada por sua bandeira. Os levitas, por sua vez, acamparão ao redor do tabernáculo da aliança, para proteger a comunidade de Israel da ira do Senhor. É responsabilidade dos levitas montar guarda ao redor do tabernáculo da aliança. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Pronto, agora nós vamos para o capítulo 2 aqui de Números, que recebe o título assim: A organização de Israel no acampamento. Capítulo 2 de Números. Então o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e a Arão: quando os israelitas acamparem
Então o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e Arão: quando os israelitas acamparem, cada tribo terá sua própria área designada. As divisões das tribos acamparão ao redor de sua bandeira nos 4 lados da tenda do encontro, a certa distância. As divisões da tribo de Judá acamparão na direção do nascer do sol, do lado leste ao redor de sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 74.600. A tribo de Issacar acampará ao lado da tribo de Judá. Natanael, filho de Zoar, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 54.400. A tribo de Zebulon acampará logo em seguida. Eliabe, filho de Elon, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 57.400. O total de soldados no acampamento do lado de Judá é de 186.400. Essas tribos marcharão sempre à frente. As divisões da tribo de Ruben acamparão no lado sul da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Eliú, filho de Sedeur, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 46.500. A tribo de Simeão acampará ao lado da tribo de Ruben. Selumiel, filho de Zurizadai, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 59.300. A tribo de Gad acampará logo em seguida. Eliasaf, filho de Deuel, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 45.650. O total de soldados no acampamento do lado de Ruben é de 151.450. Essas tribos marcharão sempre em segundo lugar. Em seguida, os levitas sairão do meio do acampamento, transportando a tenda do encontro. Todas as tribos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada um em sua posição ao redor de sua bandeira. As divisões da tribo de Efraim acamparão no lado oeste da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisama, não sei, filho de Amiúde, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 40.500. A tribo de Manassés acampará ao lado da tribo de Efraim. Gamaliel, filho de Pedazur, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 32.200. A tribo de Benjamim acampará logo em seguida. Abidã, filho de Gideone, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 35.400. O total de soldados no acampamento do lado de Efraim é de 108.100. Essas tribos marcharão sempre em terceiro lugar. As divisões da tribo de Dan acamparão no lado norte da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Aizé, filho de Amissadai, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 62.700. A tribo de Aser acampará ao lado da tribo de Dan. Pagiel, filho de Ocrã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 62.700. A tribo de Aser acampará ao lado da tribo de Dan. Pagiel, filho de Ocrã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 41.500. A tribo de Naftali acampará logo em seguida. Airã, filho de Enã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 53.400. O total de soldados no acampamento no lado de Dan é de 157.600. Essas tribos sempre marcharão por último e marcharão ao redor de sua respectiva bandeira. Esses são os soldados registrados de acordo com suas famílias. O número de israelitas contados nos acampamentos segundo suas divisões totalizou 603.550. Por ordem do Senhor a Moisés, os levitas não foram incluídos no registro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Cada clã e cada família ocupavam e marchavam ao redor de sua bandeira. Pronto, meus irmãos. Encerramos aí no versículo 34, o capítulo 2 e a leitura de hoje. Certo? Pois é.
Meus irmãos, eu não tenho muito mais o que falar. O que eu tenho a pedir é que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, a minha vida também. Que a cada dia a gente venha ter mais fome e sede de aprender a palavra de Deus. O livro de Números, pessoal, eu já vou falando logo. Com certeza vai ter nomes aqui, muitos nomes. E assim como hoje, eu provavelmente vou errar alguns e não vou conseguir pronunciar muitos direito. Então assim, eu peço compreensão de vocês, certo? E a gente vai indo, tá bom? E outra coisa, meus irmãos, o livro de Números, por si só, ele já diz números. Por que números? Porque vai ter muito número aqui. Então, assim, vai ser muita leitura assim, desse jeito, certo? Pois é, meus irmãos, que Deus continue abençoando vocês. Tenham um excelente dia, eu também. E é isso aí. Tchau, valeu e a paz do Senhor.